Olá, senhoras e senhores, meu nome é Marcelo e este será o nosso terceiro e último vídeo a respeito de resolução de sistemas lineares. Nesse vídeo a gente irá falar sobre a implementação dos algoritmos de Jacobi e de Gauss-Seidel. Então, vamos começar aqui com o algoritmo de Jacobi e, para variar, vamos lá dar uma breve revisada em como funciona o método de Jacobi. Suponha que você tenha aí esse sistema e o que a gente fazia para poder resolvê-lo utilizando o método de Jacobi era isolar o x1 na primeira equação, o termo independente continua o mesmo, a gente passa todo o resto para o lado de lá, então fica menos 2x2 menos x3 e divide isso tudo aí pelo coeficiente do x1. Na segunda equação, a gente vai isolar o x2, certo? Então, x2 igual, o termo independente permanece da forma que está, a gente passa todo o resto para o lado de lá, então mais x1 mais x3 e divide isso aí tudo pelo coeficiente do x2. Na terceira equação, a gente vai isolar o x3. Então, menos 10 menos x1 menos x2, tudo isso dividido por 10. Perceba inicialmente a semelhança entre o método de Jacobi e o método de resolução retroativa. A diferença entre os dois é que no método de resolução retroativa a gente estava sempre aplicando a um sistema triangular, ou seja, esses elementos aqui eles eram sempre zero. E agora não, agora eles podem ter qualquer valor, certo? Por exemplo, quando a gente está calculando o x3, lá na resolução retroativa, esse x1 e esse x2 não apareciam do lado de cá. Agora eles aparecem, né? Então, todos os elementos, com exceção do elemento da diagonal principal, são passados para o lado de lá. Então, o que a gente vai fazer é construir um algoritmo que fica muito parecido com o algoritmo da resolução retroativa. Então, vamos lá. Vamos, para variar, começar discutindo o cabeçalho da nossa função, o que é que o nosso algoritmo de Jacobi vai retornar? Vai retornar a solução do nosso sistema, x. Além disso, ele vai retornar o número de iterações que ele levou para produzir essa solução, certo? O nome do método pode ser Jacobi. E o que é que ele vai receber do usuário? Ele vai receber o sistema que a gente deseja resolver, A e B, só que além disso ele tem que receber outras coisas. Lembrando que o método de Jacobi ele é um método iterativo. O que é que isso significa? Significa que ele tem que receber uma solução inicial. A partir dessa solução inicial, ele vai realizar iterações e vai produzindo soluções com a qualidade cada vez melhor. Então a gente é obrigado a informar essa solução inicial, eu vou chamá-la de x0. A gente é obrigado a informar qual é o erro que a gente deseja, né, o erro mínimo que ele deve cometer, e a gente deve informar qual é o número máximo de iterações que ele deve realizar, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é colocar aqui o algoritmo bem semelhante ao algoritmo da resolução retroativa, mas com essa diferença agora em que o que você passa para o lado de lá, né, lembra daquele termo soma que a gente calculava como sendo a galera que ia passar para o lado de lá, não vai mais ser apenas da coluna seguinte ao termo que a gente está calculando, vai ser a linha inteira. Outra diferença é que quando a gente fizer o for para poder calcular os elementos, no método da resolução retroativa a gente corria para a última linha. Então o for começava da última linha e vinha subindo devagarinho. Nesse caso a gente vai descendo como não precisa ir para a última linha, certo? Vamos começar aqui com o comando básico, a gente sempre coloca LC igual ao size do nosso sistema A. Lembrando, mais uma vez, deve ser uma matriz quadrada. E vamos fazer aqui o for para poder calcular os nossos elementos. Então, for i igual a 1 até a última linha. E o que a gente vai fazer aqui dentro é calcular
aquela soma. Então, a nossa soma deve se iniciar com 0. E, em seguida, a gente vai fazer o for para percorrer todos os elementos que devem ser passados para o lado de lá. Lembrando que, lá no método da resolução retroativa, se você estava calculando x1, você passava do coeficiente do x2 em diante. Se você estava calculando o x2, passava do x3 em diante. Então, nesse for aqui, o nosso j, ele começava de i mais 1, certo? Só que aqui vai ser diferente. Perceba que, como a gente já comentou, você, ao calcular o x1, você passa todo o resto. Ao calcular o x2, você passa o x1 e o x3, e assim por diante. Então, a gente deve começar do primeiro e ir realmente até o último. Todo mundo vai passar para o lado de lá, com exceção do termo da diagonal principal, né? Então, se você está calculando o x1, você não vai passar o x1 para o lado de lá, obviamente. Então, a gente deve fazer aqui um condicional, um if. Se o nosso j for diferente do nosso i, aí sim é que a gente deve passar para o lado de lá, né? Então, se você estiver tentando passar o próprio elemento que você está querendo calcular, você não vai realizar essa linha de comando aqui. Aqui a gente vai calcular a nossa soma do jeito que a gente calculou lá na resolução retroativa. Soma é igual a soma mais o nosso a de i j vezes o nosso x de j. Podemos terminar o nosso if, podemos terminar, estou vendo aqui, terminar o nosso for. Falta agora inserir aqui o comando do cálculo do x de i, né? Então, o nosso x de i vai ser igual ao nosso b de i menos a soma, tudo isso dividido pelo coeficiente do x de i, que é o meu a de i, certo? Então, posso fechar aqui esse outro for. E, do jeito que está aqui, a gente está calculando o elemento x de i e a gente está usando o próprio vetor x para calcular a nossa resposta. Perceba que isso aqui está fazendo uma única iteração, certo? Lembre-se lá no método de Jacobi, para a gente calcular uma solução nova, a gente sempre partia de uma solução antiga, certo? Então, a minha solução nova eu vou deixar com o nome x mesmo, e aqui eu vou acrescentar um azinho para dizer que isso aqui é a solução antiga, certo? E o que eu quero fazer agora é repetir isso daqui uma série de vezes. Então, o que a gente vai fazer é acrescentar aquele while que a gente utilizou nos nossos métodos iterativos, certo? Aqui eu vou acrescentar o while. Enquanto o erro que a gente estiver calculando for maior do que o erro que foi solicitado e o número de iterações, que eu vou chamar de conte, enquanto ele for menor do que o número máximo que foi exigido, a gente vai repetir essas iterações, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o algoritmo, senão não vai caber tudo. Esse algoritmo é um pouco grande, né? O que a gente vai garantir agora é que a gente inicie nesse while, né? Então, a gente tem que inicializar aqui em cima o nosso erro, com um valor que obrigue ele a entrar a primeira vez no while. A gente já sabe que isso pode ser como 1. E a gente tem que, antes de calcular o nosso x novo, a gente deve decorar qual é o valor do x anterior, certo? Então, eu devo incluir aqui uma linha que vai nos informar qual é vai decorar qual era o valor do x anterior antes da gente calcular o x novo, certo? O x anterior vai ser igual ao novo x que a gente está calculando. E quando o código entrar a primeira vez nesse while, ele vai dizer que o x anterior é igual ao x novo, e perceba que essa variável x ela ainda não foi criada nenhuma vez, certo? Então, a gente tem que
criá-la antes para o Scilab não reclamar que esse x aqui não existe. Então, o que a gente vai fazer é, logo aqui no início, dizer que o nosso x vai receber o vetor solução inicial x0, certo? Então, assim que entrar no algoritmo, a gente pergunta qual é o tamanho da nossa matriz A, LC, declara que o nosso erro inicia com 1, para obrigar isso aqui a executar a primeira vez, e diz, ó, a solução atual é igual à solução inicial. Aqui a gente decora a nossa solução anterior, e agora sim a gente entra nesse for e vai conseguir produzir a nossa nova solução x baseado na solução anterior. O que está faltando aqui é a gente calcular o erro antes de sair do nosso while, certo? Então, vamos mexer esse aqui um pouquinho aqui para baixo e vamos nessa linha aqui calcular o nosso erro, certo? Lembrando aí que a gente vai usar aquela norma infinito. Então, a norma infinito, o erro é dado pelo valor máximo, pelo max, do valor absoluto entre a subtração das soluções atuais, então x menos o x anterior. Então perceba que o Scilab vai subtrair esses dois vetores, vai tirar o valor absoluto de todos os elementos desse vetor e, em seguida, o comando max vai pegar o maior elemento entre esses. E a gente vai dividir isso daí pelo max do valor absoluto da nossa solução atual, certo? Então, é a norma infinito da subtração dividida pela norma infinito da nossa solução atual, ok? Só falta agora, para completar o nosso código, a gente inserir o nosso contador, né? Então, perceba que o contador ele não está sendo iniciado aqui. Então, a gente deve incluir aqui um cont igual a 0, logo aqui no início, certo? E aqui, por exemplo, depois de decorar a solução inicial, a gente pode colocar o nosso contador, né? Cont, incrementar o nosso contador, cont igual a cont mais 1, certo? Então perceba que essa parte inteira aqui, ela é bem semelhante ao nosso código da resolução retroativa. A diferença é que você, ao invés de começar da coluna seguinte ao termo que você está querendo calcular, você começa da primeira e pula o termo que você está querendo calcular, enquanto todo esse resto aqui é bem semelhante aos métodos iterativos de raízes que a gente já havia implementado, certo? Só está faltando a gente fechar a nossa função end function e checar aqui se o nome das variáveis estão ok, né? Perceba que a gente quer retornar a solução x, então perceba que a gente realmente está calculando a nova solução dentro de um vetor chamado x, e diz que quer retornar um contador com o número de iterações realizado, e a gente está usando essa variável cont para poder calcular o número de iterações que a gente realizou, ok? Isso encerra esse algoritmo de Jacobi. O que a gente vai fazer agora é comentar como a gente pode transformá-lo no algoritmo de Gauss-Seidel, ok? Vamos inicialmente mudar aqui o nome da nossa função. Era Jacobi, o que a gente quer agora é que seja, por exemplo, G Seidel, né, de Gauss-Seidel. Ele também vai retornar a solução e o número de iterações realizados. Ele também vai receber o sistema, o vetor solução inicial, o erro e o número máximo de iterações. Qual era a diferença entre o algoritmo de Gauss-Seidel e o algoritmo de Jacobi? A diferença é que o algoritmo de Gauss-Seidel ele utiliza sempre o valor mais novo de x possível para poder calcular os novos valores, certo? Se você prestar atenção aqui, nessa linha que a gente calcula a soma, os elementos que estão sendo passados para o outro lado, a gente, no algoritmo de Jacobi, a gente está usando sempre um x anterior, sempre uma solução antiga. No algoritmo de Gauss-Seidel, o que a gente precisa fazer é simplesmente utilizar o x mais atual.
Então perceba que se caso o x1 já tenha sido calculado um valor novo para ele, ele já vai ser utilizado aqui quando a gente for calcular o valor novo para o x2, certo? Então perceba aí, né, a dificuldade imensa de transformar o código de Jacobi no código de Gauss-Seidel, né? Basta você dizer que aqui você vai utilizar o valor mais novo possível. Ok, pessoal? Então isso encerra essa nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado.